O Brasil teve até hoje à tarde 7 constituições. A 8ª já está em vigor. Em 1989, no mês de agosto, que realmente aconteceu a fundação do sindicato, e esse processo, claro, demandou de toda uma luta anterior. Acho que tinha aí o advento da Constituição de 1988, a gente tem aí uma Constituição cidadã que já dava o direito da criação de sindicatos. Coincidiu exatamente na eleição do José Bandeira de Oliveira, conhecido Zé de Pio, que na época entrou e já foi colocando muitos de servidores para fora, retirando direito. E aí esses servidores, dentre eles categoria de professores e demais servidores, agentes administrativos, começaram a se mobilizar para, claro, defender seus direitos. Para isso necessitava de se organizar. E daí surgiu, claro, a intenção de se criar o Sindicato de Servidores, o SINCEP, na época encabeçado por Vavaldo, que foi o primeiro presidente, e teve início exatamente por conta de perseguição aos servidores públicos, de uma gestão que estava entrando, perseguindo, demitindo servidores, transferindo de servidores. Daí surgiu realmente o motivo da luta da fundação desse sindicato. Nós fomos até a Câmara. Na época, a Câmara funcionava ao lado do que chamava Mercearia de Josué, o bairro de Josué que chama, uma casa, uma residência na sala. Salazinha de entrada pequena. Nós fomos até lá reivindicar que o aumento podia ser maior, esclarecer. Foi um grupo de servidores, não tinha assim, um pensamento ainda de sindicato. Um movimento natural que surgiu. Chegando lá na reunião, só os vereadores naquela época não era como hoje, não tinha transmissão. Nós chegamos, eles olharam para a gente lá e, para surpresa, o presidente, se não me engano, Benedito, na gráfica, disse: alguém quer dar uma palavra? Aí apontaram para mim, falaram: não tinha experiência, não tinha, tremia as pernas para falar, para dizer alguma palavra lá, mas saiu as palavras. Eu consegui colocar o que a gente estava ali e, graças a Deus, nós conseguimos que eles mudassem o projeto e tivessem um aumento. Quer dizer, a partir daí é que realmente nós começamos a analisar que a gente não podia mais ficar só esperando as coisas acontecerem. Tinha que fazer acontecer. Eu acho que a fundação do sindicato, ela partiu por conta da própria Constituição Federal, que foi promulgada em 5 de outubro de 88. Então, em seguida, em 89, surge um novo gestor, que não era era mudança de partido, aí veio perseguição, diversas retaliações, transferências. E uma das coisas assim, que motivou mesmo foi quando ele rebaixou salários de mais de 20 servidores de um salário tão mínimo que não dava para comprar nem pão. Começou com uma reunião porque a gente estava insatisfeito com o salário de escasso com os professores. Começou assim, aí a gente se reuniu, Vavaldo como presidente, que não era ninguém, ninguém era ninguém ainda. Era assim, entre aspas. Mas aí a gente se reuniu. E aí nós começamos os manifestos na rua, a fazer reivindicações na Câmara, dos vereadores. Aí surgiu a primeira diretoria. Vamos formar uma diretoria aqui. Aí informamos os funcionários, nós fizemos, se eu não tinha enganado, foi na Associação Recreativa, foi. Aí lá foi indicado o Vavaldo para ser o presidente, Dona Atila para ser o secretário-geral, eu para ser a secretária de Finanças, aí tinha a Evani, o secretário de Comunicação, se eu não tinha enganado, e tinha outra no momento que não estou lembrando. Eram formados por 5 pessoas. Aí, dentre elas, tinha, por exemplo, o presidente, tinha cada um com seu suplente.
cada secretário com seu suplente. E aí vamos formando o movimento. Olha, na história do sindicato, né, uma das bases que foram mais atuantes e participativas foi a base do magistério, certo? A preocupação de todas as diretorias sempre foi em representar toda a categoria do serviço público. Quem sempre conduziu esse sindicato, desde o seu início, foram os professores. Claro que tem a participação de outras categorias, mas isso minoritariamente. Até hoje isso ainda tem diminuído um pouco, né, nos últimos anos. Mas até hoje ainda tem geralmente os gestores, eles não se preocupam muito com as outras categorias, porque eles acham que é o sindicato dos professores. Eles sabem que não é, mas eles tentam até passar isso para a população, que o sindicato é de professores. Para alguns, era quando dizia o sindicato é dos professores, era como forma de ironia, né? Mas, assim, o sindicato ele tinha participação de todos. Muita gente. Quando nós fundamos o sindicato, nós tínhamos uma participação muito boa, principalmente naquela época, os garis faziam parte, não eram terceirizados, eles participavam bastante, as outras categorias. Em 2014, na formação da 10ª diretoria, eu fui convidado a compor a chapa, né? Eu, enquanto da categoria dos motoristas, fiquei muito feliz pelo convite, aceitei de primeira mão. E daí para cá eu percebi que começou a mudar a ótica que as pessoas tinham acerca do sindicato, acerca do SINCEP. E foi aí então que eu percebi que as outras categorias também perceberam a importância delas se juntarem ao movimento, elas começarem a participar das assembleias, reivindicar aquilo que aquilo que é por direito, né? Reivindicar direitos que estavam sendo negados. Então, essa questão assim das categorias desse sindicato foi toda uma construção histórica. Se não fosse o sindicato de servidores públicos, a gente não teria tido tantas conquistas. Aliás, não teria tido nenhuma. Que a história de Tabuleiro foi uma antes do SINCEP. A história de Tabuleiro foi outra depois do SINCEP. De certa forma, eu fico assim, um pouco até lisonjeada, porque eu fui a primeira mulher a presidir o Sindicato de Servidores de Tabuleiro do Norte. Foi no meu primeiro mandato, foi em 2008, que finalizou em 2011, e fui para o segundo mandato. Né? Confesso assim, que eu achei que não ia participar, ficar à frente, mas depois eu achava que só seria um mandato. Pela questão que eu considerava um desafio muito grande, sabe? De uma responsabilidade muito grande, ficar à frente da entidade, dos servidores. Quando eu passei no concurso público, em 1997, em seguida eu me filiei ao sindicato. Quando apareceu a oportunidade, né, de eleições, eu participei, começando como no conselho, né, do sindicato, e depois fui entrando nas diretorias, né, até chegar um momento assim, de sentir a necessidade de mais pessoas. Alguns diretores foram saindo, de ficar à disposição. Então, em uma determinada eleição, eu já fui, Antônio Marques, eu já fui presidente, né? Eu já fui presidente por 2 vezes, agora é sua vez de ser presidente. Então, assim, não foi algo que eu pensei, que eu planejei para a minha vida, mas que foi acontecendo. Eu era o secretário-geral, ele não tinha vice-presidência, não sei se ainda é assim, não me recordo se houve alguma mudança. Então, o secretário-geral, ele era o secretário-geral e assumia a presidência na ausência do presidente. Aí, com o afastamento dele, por exigência da legislação eleitoral, aí então eu assumi por 2 vezes. O sindicato, não só o SINCEP, né? O sindicato, a função sindicato, né? Serve para quê? Abrir nossos olhos, né? Nos orientar, nos defender. Agora, claro, não é só a diretoria que nos defende, tem que ser uma ação coletiva sempre, né? Porém, através do sindicato, você descobre, chega a você, né, o conhecimento, as informações, e nos momentos exatos, nos momentos X, né, você é alertado para correr atrás do que você pode estar perdendo. São muitos
pode ser que, eu não dei para me citar todos, mas eu gostaria aqui de não deixar de mencionar as companheiras que sempre tiveram muito com a gente na luta, que foi a companheira Marinda, Selma e Lucimar. Elas sempre estavam com a gente nos movimentos, né? Aí, assim, eu gostaria também de destacar aqui uma pessoa que eu considero que deu uma grande contribuição também nesse sindicato, dentre outras, né? Foi o Dr. Modestinho. Assim, aprendi muito com ele, sabe? E, assim, foi muito importante o apoio dele, ele está dando assessoria naquele momento, porque, assim, fez uma grande diferença. Essa questão de memória, eu não sou muito boa de memória de datas, né? Mas a primeira greve foi justamente no caso da educação dos professores. Eu acho que por isso que ficou muito forte a questão da educação no sindicato, né? Os recursos eram muito pequenos. Nós fomos atingidos diversas vezes com o prefeito tirando o desconto de folha. E aí abatia, né? A gente ficava sem ter como caminhar. Mesmo assim, a gente conseguiu entregar a sede, né? Fomos aos poucos. Primeiro fizemos a murada, depois o prédio, depois o reboco. E assim entregamos a sede, né? Já bem encaminhada, e eles não precisaram mais nem estar com a surra da cabeça e nem pagar aluguel. Você que está à frente enquanto liderança, as pessoas e os servidores filiados olham para você. O que é que você vai dizer, o que é que você vai propor. Então é uma responsabilidade muito grande. Então eu senti um peso muito grande nessa época, porque na minha época teve greve, nós tivemos de fazer greve e fizemos greve logo no início de uma gestão, né? E aí fica aquele peso, realmente a gente acha num certo momento que não vai ter êxito na greve, aí as pessoas começam a voltar da greve, a sair da greve, a dizer que não aguenta, e você tem que ir lá e conversar e convencer as pessoas a permanecer, a aguentarem mais um pouco. Você tem a responsabilidade de dizer até onde tem que ir. Que eu lembro foi no final da gestão, né, do prefeito Marcondes, quando os servidores estavam muito apreensivos mesmo, se receberiam ou não, né, seus pagamentos, que ele estava saindo, tinha perdido a eleição, e a gente conseguiu, né, junto ao Ministério Público, o Ministério Público conseguiu bloquear os recursos para garantir o pagamento dos servidores. Então isso aí é algo que vai ficar marcado. E não foi diferente quando eu fui eleito presidente do Sindicato dos Servidores, né? Então enfrentamos muita dificuldade, enfrentamos muita perseguição, na retirada do desconto, né, de folha, né, eu, Antônio Marcos, à época, né, eu como presidente, Antônio Marcos como secretário-geral, que estávamos à disposição, tivemos o nosso pó-de-vis retirado, né, do nosso salário, porque nós não estávamos em sala de aula, e tudo isso nós conseguimos reverter na justiça. Mas sempre por quê? Porque a preocupação da direção do sindicato era encaminhar com autonomia e independência aquelas reivindicações que vinham de sua base. Todos os diretores que passaram, que estiveram aqui à frente, sempre tiveram a responsabilidade de sempre manter a ordem social. Ou seja, fazer o movimento grevista para reivindicar o direito dos trabalhadores, dos servidores públicos, porém de uma forma em que a população não saísse prejudicada, né? Então posso dizer assim que o SINCEP, ele atua sempre com essa responsabilidade. Sempre atuou frente às lutas, por um lado, mas por outro lado sempre teve a responsabilidade social para manter o equilíbrio. E por uma questão de justiça, eu acho sempre interessante que essa história fique registrada, né? Porque quando nós fomos estudar, não sabíamos como colocar e tal. E procurei uma pessoa que é de uma inteligência muito fantástica aqui em Tabuleiro, que era o Cicinato. Na época ele fazia história também, lá na Fafinã. E pedi para ele bolar, dar uma sugestão. Aí ele foi e colocou SINCEP. O SIN significa afirmar, confirmar. Sim, a luta, servidores, vamos dar mais consistência que com o M, que já é tão comum por onde a gente vai que tem. E agora vamos trabalhar a logomarca. Então tinha um professor na faculdade, que era o professor Daniel Pinheiro, ele é arquiteto. Aí cheguei para Daniel e pedi para ele
idealizar a logomarca, que a gente estava fundando o sindicato, com dificuldade e tal. E aí ele idealizou e tal. O sindicato é uma instituição que tem que estar sempre em movimento, certo? E que aqueles espaços têm que o tempo todo sendo preenchido, né? Com lutas, com movimento, e não só a luta sindical, mas participar também de outras questões importantes para a sociedade, né? Olha, é uma coisa assim muito satisfatória assim e gratificante, tanto para os gestores, né, como para quem é apenas filiado, para quem é apenas servidor, até que ele nem seja filiado. Mas eu acho que toca um pouco em cada um, porque é uma conquista muito grande, uma entidade de um município pequeno ter uma estrutura dessas, uma estrutura muito grande que não se encontra em qualquer município. Assim, chega a ser até emocionante quando a gente vê assim a construção de tudo aqui, né? E tipo assim, o zelo que a gente tem, a transparência, a preocupação. Então, assim, é muito gratificante a gente, por exemplo, esse auditório aqui, é um auditório que são poucos municípios do Vale que eu diria que tem um auditório como esse sindicato. Quando eu presidi esse sindicato, tive essa honra e assumi com compromisso, nós tínhamos uma primeira etapa começada, né? Tá certo? Foi ali, né? Essa primeira parte aqui que todo mundo já conhecia, né? Então, quando você faz essa separação, assim, as pessoas ficam impressionadas, né? Olha, nós estamos agora completando 30 anos de sindicato, né? E o que eu vejo aqui é que cada um dos diretores que passaram, não só os presidentes, porque presidente não constrói nada só, cada um da diretoria que passou por esse sindicato deu a sua contribuição e ela mostrou assim um exemplo de responsabilidade com o dinheiro do servidor, responsabilidade com o dinheiro público, né? E eu estou aqui reconduzido ao meu segundo mandato, fazendo parte dessa diretoria. Agora, pela primeira vez estou liberado, estamos tentando fazer o nosso melhor, seguindo os passos daqueles diretores que já antecederam a gente, seguindo os passos dos ex-presidentes. O SINCEP comemora, né, esses 30 anos de existência e de resistência num contexto muito adverso. Talvez eu diria até mais difícil de quando ele foi constituído, né? Bom, o que eu desejo para o SINCEP? Eu desejo que ele continue, que ele permaneça, né, que é uma das coisas que está sendo mais difíceis, né, atualmente no nosso país. É o continuar firme, né, o continuar de pé. Que o SINCEP consiga transpor esse período difícil que a gente está passando, né, a nível geral, nacional, e que as pessoas cada vez mais compreendam que o SINCEP não é aquelas pessoas que estão ali à frente. O SINCEP é cada um que faz parte dele, cada servidor desse município. E que as pessoas cada dia compreendam melhor isso, né? E que mais e mais pessoas façam isso acontecer na prática. Meu desejo para os 30 anos para o SINCEP, que ele continue resistente, né? Porque eu diria que a principal conquista desse sindicato foi sempre a resistência. Que a gente nunca deixe que esse sindicato, foi uma grande conquista, né? Para os servidores, para toda essa sociedade aqui de Tabuleiro mesmo, que a gente não deixe isso morrer, né? Que cada servidor tome consciência do seu papel enquanto servidor na luta, que o sindicato não é apenas a direção, né? Que o sindicato somos todos nós, que a gente não deixe essa luta morrer, essa luta se acabar, como a gente vê até acontecendo em outros municípios. Mais e mais anos, né? Seja um ano de mais lutas, de mais conquistas, né? De transparência, de um sindicato realmente que continue primando, continue com a função para a qual ele se destina, que é o quê? Defender a categoria. Desejo que fosse cada vez mais fortalecido, de pessoas que tivessem coragem, para que sejam pessoas guerreiras, que enfrentem a luta na certeza que vai ganhar. Eu desejo que
todos tenham um espírito de luta coletiva. E eu sinto assim, hoje nós estamos em um individualismo muito forte, as pessoas, né, a sociedade está nos empurrando para o individualismo. E a luta coletiva, ela tem que ter resistência. Isso não é fácil, porque as pessoas, cada um, né, pensa em si, puxa para lá, puxa para cá, mas quando chega para o movimento coletivo, não adianta. Então essa cultura que eles tentam colocar, impor nas pessoas, eu acho que o sindicato pode fazer a mudança nisso aí. Todas as instituições, né, eu acho que pode mudar isso sim. E o sindicato, ele tem um papel fundamental na sociedade, na democracia. Eu só espero e eu desejo que o sindicato continue assim, na luta, sempre, como assim diz o seu nome, SINCEP, sim à luta, servidores. Não vamos parar, vamos movimentar e vamos fazer crescer a democracia e a cidadania dos nossos servidores e do nosso povo de Tabuleiro. Eu gostaria que daqui a 10, 20 anos, o nível de consciência das pessoas e de dedicação a essa causa fosse muito maior, se dedicar mais a essa luta. Não só no Sindicato dos Servidores, mas eu acho que toda entidade civil, ela deveria ter um papel bem efetivo na sociedade de cobrança dos políticos, da gestão pública, seja municipal, federal, estadual. Não só o sindicato, mas eu acho que toda entidade teria que ter a disponibilidade de fazer o mesmo papel que o Sindicato dos Servidores faz. E o que eu desejo daqui para frente é que as próximas pessoas que virão compor a diretoria, que virão estar à frente desse sindicato, que permaneçam mantendo esse zelo, né? Porque houve momentos em que alguém baixou a bandeira de luta e outra pessoa segurou, certo? Vai chegar um momento que eu vou ter que baixar a bandeira de luta. Não porque eu queira, mas é porque eu vou sentir a necessidade de que outra pessoa venha assumir o meu lugar. Então essa pessoa que vier assumir, eu desejo que ela mantenha a bandeira sempre erguida, no alto. A bandeira do SINCEP, ela nunca pode estar no chão. E sempre tem que manter a responsabilidade. Porque a partir do momento que você faz parte de uma instituição dessa, com um renome como esse, do SINCEP, você deixa de ter o seu sobrenome. Há muito tempo que eu deixei de ter o meu sobrenome como Jean Carlos Moreira. Hoje as pessoas me veem como Jean do SINCEP.